Então, beleza. Nós vimos os losangos e os retângulos, vamos ver agora os quadrados. Que eles têm 4 ângulos retos e possuem os 4 lados congruentes, né, de mesma medida. Ou seja, ele pega aquela característica específica do losango, que é ter os 4 lados congruentes, pega aquela característica específica dos retângulos de ter os 4 ângulos retos e pega para ele as duas. Então, no caso aqui, ó, esse é o quadrado, né? Os 4 ângulos aqui são retos, de 90 graus, e tanto a altura dele quanto a base dele vão medir aqui mesmo L, tá? L de lado, tá bom? Podia ser A, podia ser B, podia ser C, enfim. O que vocês têm que saber é que o quadrado tem esses 4 lados de mesma medida. Então, se aqui vale, aqui mede L, aqui mede L, aqui em cima mediria L e aqui do lado também. Beleza? E como é que é a área do quadrado? Base vezes altura. Só que a base aqui é L e a altura também é L. Então, L vezes L, a área do quadrado é L ao quadrado. Olha o Bruno Henrique ajudando a gente de novo. Olha lá, comemorando um golzinho, fazendo L. L ao quadrado é a área do quadrado. Beleza? Lado vezes lado, sem ter erro. Beleza? Bom, uma coisa específica de um quadrado, né, que a gente já viu, mas eu vou retomar aqui, é a diagonal dele. E quando a gente traça aqui a diagonal do quadrado, o que a gente faz? A gente faz aquele triângulozinho com ângulos internos de 90, 45 e 45. Lembraram? A gente já viu isso, né? Para saber quanto que media a diagonal de um quadrado. Bom, aqui eu estou falando que a diagonal mede L e a diagonal mede L não, perdão. Que os lados medem L e a diagonal mede D, beleza? Então como é que a gente acha a medida dessa diagonal? A gente aplica o teorema de Pitágoras, né? Então, pelo teorema de Pitágoras, o que ele diz pra gente? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui a hipotenusa é D e os catetos são L. Então, a gente vai ter que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Beleza? Somando L com L, L ao quadrado com L ao quadrado, eu tenho que D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Bom, tirando a raiz, já que aqui, né, está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz, o que vai acontecer? Esse termo que está ao quadrado sai da raiz, mas o 2 permanece. Então, a diagonal é ao lado vezes raiz de 2. Beleza? Ah, isso vale para qualquer quadrado? Sim, isso vale para qualquer quadrado. Beleza? Se ele é um quadrado, a diagonal dele vai medir L raiz de 2. Tá bom? L multiplicado por raiz de 2. Quem é L? A medida do lado. Beleza? Então, se aqui o lado dele fosse 4, a diagonal dele mediria 4 raiz de 2, por exemplo. Tá bom? Ok. Vamos agora ver os trapézios, né? Que não são mais paralelogramas, eles são quadriláteros, porque eles têm 4 lados, mas ele não tem aquela característica de ter os pares de lados paralelos, tá bom? Por isso que ele não é um paralelogramo. Então, os trapézios são quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos e não mais dois, como os paralelogramas, tá bom? Então, olha só. No trapézio a gente vai ter uma base maior medindo Bzão, uma base menor medindo Bzinho, uma base média que às vezes aparece no exercício pedindo base média, então eu botei aqui, e a altura medindo H. Então aqui eu botei um trapézio qualquer, depois a gente vai ver os casos específicos de trapézios, tá? As características de cada um. Mas aqui eu botei um trapézio normalzão, tá? Qualquer. E olha só, a base maior. Aqui, AB, ó. AB paralelo a DC, mais o AD não é paralelo ao BC, tá? Se a gente prolongasse, eles se cruzariam lá em cima, tá bom? Então ele só tem esse um par de lados aqui paralelos. E bom, a base maior justamente, né? Essa parte de baixo aqui maior, poderia ser lá em cima, eu falei, tô falando parte de baixo, porque nesse caso específico tá aqui embaixo, mas ele poderia estar de ponta cabeça e a base maior estaria lá em cima, tá bom? Isso não interfere em nada, só a base maior é o segmento, né, que é o lado, um dos lados paralelos, né, ou esse, mas o que tem maior medida, então essa aqui é a base maior. Base menor está aqui em cima, é outro lado paralelo, mas o de menor medida. E a base média está justamente aqui no meio, tá? No meio desse segmento aqui, ó. O M é ponto médio de AD e o N é ponto médio de BC. Beleza? Essa aqui é a base média. Bom, nós temos uma altura aqui H, tracei aqui, ó. Peguei o segmento até lá embaixo, fazendo um ângulo de 90 graus. Essa aqui é a nossa altura H. E a nossa base média mede, vale o tamanho dela, tá? Justamente a base maior mais a base menor dividido por 2. Se eu fizer esse cálculozinho, eu encontro o valor da base média, beleza? Como eu falei, a base média aparece uma vez ou outra, mas como ela aparece, eu resolvi trazer para vocês, tá bom? Quando a gente desenha, faz um trapézio, a gente geralmente não desenha a base média, a gente só põe a base maior e a base menor, porque é justamente o que a gente vai usar para calcular a área, mas isso a gente vai ver mais para frente, tá bom? Bom, então nós temos os tipos de trapézios, que eu já tinha falado. Nós temos os trapézios escalenos, os isósceles e os retângulos. Trapézios escalenos, trapézios isósceles e trapézios retângulos, tá? Bom, o trapézio escaleno,
os lados não paralelos são diferentes. Nos isósceles, os lados não paralelos são congruentes, de mesma medida. E no trapézio retângulo, nós temos a presença de dois ângulos retos. Bom, então eu estou sempre considerando AD paralelo a BC, tá? Nós temos esses três tipos de trapézios. Ó, vamos acompanhar aqui. O escaleno, os lados não paralelos são diferentes. Então, olha só, se AD é paralelo a BC, eu não estou vendo eles, eu estou vendo esses lados aqui, ó, os não paralelos. Eles são diferentes, eles têm medidas diferentes. Então, por isso, trapézio escaleno. O isósceles, os lados não paralelos são congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, olha só, o AB e o DC têm a mesma medida, tá vendo? Por isso que ele é isósceles. E no trapézio retângulo, nós temos aqui, ó, a presença de dois ângulos retos. Onde estaria a altura do trapézio retângulo? Se a gente traçasse aqui essa altura, né, vamos supor que estivesse traçando aqui uma reta, faria um ângulo de 90 graus, que é justamente esse lado AB. O lado AB funciona como a altura do trapézio no trapézio retângulo, beleza? Nos outros não, nos outros eu tenho que traçar aqui um segmento que faça 90 graus, que seja ortogonal, beleza? Então esse aqui é o escaleno, esse aqui é o isósceles e esse aqui é o trapézio retângulo, beleza? Lembrando que eu não estou chamando ele de retângulo, tá? Ele é um trapézio retângulo. Retângulo é um tipo de paralelogramo, beleza? Trapézio escaleno, trapézio isósceles e trapézio retângulo. Como a gente tinha, né, o triângulo escaleno, o triângulo isósceles e o triângulo retângulo, né? Mas com características diferentes, claro. Então, beleza. Agora vamos ver a área de trapézios. Como é que a gente calcula a área de trapézios? Bom, peguei aqui um trapézio mais uma vez qualquer, tá? Tracei aqui a altura dele. E para calcular a área dele, eu vou pegar e traçar uma diagonal aqui, tá? Então, olha só, tracei a diagonal. Traçando a diagonal, reparem que eu dividi esse trapézio em dois triângulos. Nós temos aqui, ó, o triângulo T1, que é esse aqui, ó, maiorzinho, tá vendo? E o triângulo T2, que é esse menorzinho aqui de cima. Então, nós temos dois triângulos. Tendo dois triângulos é fácil, porque eu sei calcular a área de um triângulo, né? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, olha só. Para o triângulo T1, quem é a base? A base do triângulo T1 vai ser justamente a base maior, né? Olha só. Essa base aqui, o Bzão, funciona justamente como base do triângulo T1. E quem é a altura? A altura é o próprio H, né? Aqui faz 90 graus, então base maior vezes T1, base maior vezes H, dividido por 2, é a área do triângulo T1. E quem é a área do triângulo T2 vai ser justamente a base menor, essa aqui é a base dele, vezes a altura dele é a mesma aqui, ó, H, eu poderia, né, traçar aqui, é H, tá bom? A altura dele externa a ele, beleza? Isso pode acontecer com os triângulos, como a gente já viu. Então é a base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do triângulo T2. E qual vai ser a área do trapézio? A área do trapézio vai ser justamente essa área T1 mais essa área T2, porque eu peguei, dividi aqui, né, tracei essa diagonal, dividi ele em dois triângulos, se eu juntar os dois triângulos, eu tenho justamente o nosso trapézio. Então a área do trapézio vai ser a área T1 mais a área T2, beleza? E bom, a área T1 é base maior vezes H dividido por 2, a área T2 é base menor vezes altura dividido por 2. O que eu faço aqui? Olha só, é uma adição de frações, eu tenho o mesmo denominador, né? Então o que eu faço? Eu somo os numeradores e repito o denominador, não é isso? Então eu vou ter aqui, ó, Bzão vezes H mais Bzinho vezes H, tudo isso dividido por 2. O que eu posso fazer aqui? O que está acontecendo aqui em cima? Ó, se a gente reparar, lá da nossa aula de nivelamento, né, se não me engano, na nossa aula 4 de produtos notáveis, o H pode ser posto em evidência, porque ele é um fator comum, né? Então ele pode sair e dentro eu vou ter Bzão mais Bzinho. Correto? Se isso não estiver muito claro, voltem lá para a aula e deem uma olhada, tá bom? Então, colocando o H em evidência, eu tenho isso aqui, ó, que é o nosso mantra. Não pode esquecer. Como é que é a área do trapézio? Base maior mais base menor. Tudo isso vezes a altura, dividido por 2. Repetindo, área do trapézio, base maior mais base menor, entre parênteses, tá? Porque primeiro eu realizo essa adição, acho esse valor, depois eu multiplico pela altura e depois eu divido por 2. Beleza? Então, a área do trapézio, mais uma vez para não esquecer, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Ok? Essa é a área do trapézio. Tá? E agora, só para a gente terminar, né? São mais dois slidezinhos, a gente vai ver aqui, ó, justamente os quadriláteros, né? Dentro dos quadriláteros nós temos isso aqui é um diagrama, tá? São os conjuntinhos, tá? Então nós temos aqui os quadriláteros. Dentro dos quadriláteros estão os paralelogramos e dentro dos paralelogramos tem os retângulos, os quadrados e os losangos. E como vocês podem ver, ó, tudo isso aqui são os losangos, só que dentro dos losangos tem os quadrados. E tudo isso aqui são os retângulos.
e dentro dos retângulos tem os quadrados. Por isso que os quadrados são tanto retângulos quanto losangos. Beleza? Ah, e o trapézio? O trapézio não está aqui porque ele é um outro tipo de quadrilátero, tá? Ele não é paralelogramo, então ele não entra nesse diagrama. Ficaria uma coisa bem mais complexa. A gente nem pode botar, sei lá, o trapézio aqui fora, porque se a gente bota o trapézio aqui fora, a gente meio que estaria dizendo que esse conjunto de paralelogramas estaria contido nos trapézios. Isso não é verdade, porque, né, paralelogramas e trapézios são duas coisas diferentes. Os trapézios são quadriláteros, mas não são paralelogramas. Beleza? E uma última coisinha, eu trouxe aqui só pra gente ver, só pra ficar bem fixado na nossa cabeça. Todos esses aqui são quadriláteros, mas o primeiro eu botei um quadrilátero qualquer, tá? Ele tem 4 lados aqui, mas ele é qualquer. O segundo é um quadrilátero paralelogramo, por quê? Porque ele tem 2 pares de lados paralelos. E o terceiro seria um quadrilátero trapézio, né? Porque ele tem apenas um par de lados paralelos e os outros dois não. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá bom? É aquela coisa de sempre, se tiver alguma dúvida na lista de exercício, na aula, vocês podem chamar a gente, tá? Nossos contatos estão aqui no grupo, né, do Facebook, né? Lá no grupo do Facebook, no caso. Vocês podem procurar a gente, não precisa ter vergonha. Ah, mas a minha dúvida é boba. Não existe isso, tá bom? A gente está aqui para ajudar vocês. Esperamos que vocês estejam conseguindo acompanhar. Esperamos que vocês estejam bem. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. E até daqui a 2 semanas.